Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu li com o meu clube de leitura em 2023. Eu tenho um clube de leitura por assinatura lá no Catarse. Se você ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição. Então todo mês eu leio em conjunto com os apoiadores um livro que eu acabei escolhendo ou a gente acabou escolhendo em conjunto. Às vezes eu sugiro alguns livros, o pessoal sugere e a gente faz uma votação. E normalmente são livros que eu acredito que eu vou gostar muito, que vai ser 5 estrelas. Então, se você se identifica bastante com o meu gosto literário, você fala que nós temos o gosto muito parecido, esse clube de leitura é perfeito para vocês entrarem e fazerem essas leituras junto comigo e com o pessoal do grupo. Depois a gente faz uma discussão por videochamada e não é obrigatório você aparecer, você falar, você pode somente assistir também, não tem problema. Então, o clube de leitura é muito legal assim pra gente interagir sobre a leitura de um livro com outras pessoas. E além desses livros que a gente fez a leitura coletiva, eu também vou mostrar pra vocês quais foram os livros que eu li que os apoiadores escolheram pra eu ler. Sim, gente, tem um benefício no meu projeto onde uma pessoa é sorteada pra escolher uma leitura pra eu fazer durante o mês. E se a pessoa tiver o livro também, eu leio junto com essa pessoa num chat privado, a gente faz um buddy read. Então são dois benefícios bem legais e eu vou compartilhar para vocês as duas listas na ordem do que eu menos gostei, assim, pro meu favorito. Então antes de começarmos o vídeo, já curtam ele, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ativem o sininho para receber a notificação quando tiver vídeo novo. E se você gosta de ver promoções de livros, lançamentos de livros, tem o meu canal de notícias no Telegram também. Então vamos começar com o meu ranking das leituras coletivas do meu clube. O 12º lugar ficou para Castelo em Seus Ossos. Esse livro inclusive entrou no meu vídeo das piores leituras. Era uma fantasia que chamava muito a nossa atenção por ser trigêmeas, elas serem espiãs e elas se infiltrarem em outros reinos, assim, parecia muito legal, mas eu acho que esse livro não foi muito bem desenvolvido. Principalmente a personalidade delas não atrai a gente para a história, você não consegue diferenciar muito elas também durante a leitura e muda o ponto de vista o tempo todo, assim, foi muitas insatisfações com essa leitura. A parte da magia também, não entendi muita coisa, acho que faltou muita explicação, faltou mais dessa parte mágica também da história e não me fez ficar com vontade de ler a continuação. Então, infelizmente, esse daqui foi um livro que eu não curti muito e é uma fantasia, assim, muito promissora, mas que não entregou. O 12º lugar ficou para Anatomia, uma história de amor. Essa daqui foi a leitura que a gente escolheu pro mês de outubro, porque ele é um romance gótico, então acho que funcionava bastante ali com o mês do terror. Nós temos uma personagem que ela é uma cirurgiã amadora, ela quer entrar para a escola ali de medicina e para isso ela precisa treinar as cirurgias em corpos. E ela acaba se aliando para isso com um ladrão de túmulos. Esse cara, ele vai e rouba os túmulos para entregar os corpos para esses médicos, e daí nisso acaba surgindo aí uma grande amizade. É uma história de amor, como vocês veem pelo título, mas eu acho que o livro não entregou isso. Eu acho que faltou muito do que ele estava prometendo, assim, de romance. A parte ali dela ser à frente do seu tempo, né? Uma mulher que quer seguir essa profissão que é muito mal vista, e daí ela é um pouco, assim, curiosa com essas questões. Eu acho que também faltou muita coisa disso. Foi um livro que eu achei fraco pro que ele prometia também. Tem um outro livro nesse estilo que eu li, que eu amo demais, que é Jack o Estripador, da Dark Side. É uma série com uma protagonista incrível. E eu acho que esse livro é muito parecido, só que aquele lá entrega muito na química do casal, quando você vai pro segundo, pros próximos livros. Eu acho que esse daqui foi um livro que ficou fraco e me decepcionou um pouco. Eu acho que a nota dele foi 3 estrelas, 3 estrelas e meia. O 10º lugar ficou para A Longa Marcha, que eu acho que também foi um livro 3,5. Só que, gente, esse livro é um livro que cresce muito na sua memória. Ele é um livro muito memorável, apesar da gente ter discutido bastante sobre ele e muitas pessoas não gostaram dele lá no grupo, passou muita raiva com esse livro. Ele é um livro que gerou muita conversa, então ele rende bastante nisso. É aquele livro que fica na sua cabeça e você fica lembrando dele em várias situações, às vezes no seu dia a dia.
Porque esse negócio da longa marcha é uma disputa onde vários meninos ali por volta dos 18 anos saem nessa marcha que é a 6 quilômetros por hora, se eu não me engano, e eles não podem parar. Quem para no meio dessa marcha acaba morrendo. Então é uma distopia, gente. É uma distopia, daí você fica vendo quem que vai ser o vencedor, se alguém vai chegar até o final, vai vencer. A longa marcha dura até a última pessoa, então é algo assim bem cruel. Então ele é um livro bem sangrento, bem bizarro assim em muitos momentos e reflexivo também em questão de por que essa longa marcha acontece, por que esses meninos estão participando disso. Então é muita coisa que você fica conversando sobre esse livro. Então apesar de ele não ter uma nota muito boa, ele é um livro que gera muitas discussões. Ele é ótimo para um clube de leitura, então ele tinha que estar aqui em 10º lugar. Ele é um livro curto também, muito rápido de ser lido, só que o final dele, assim, é bem frustrante. Eu acho que a minha nota ficou mais baixa pelo final, assim, ser frustrante demais. E tinha algumas coisas da jornada do livro ali que me faziam revirar os olhos, que eu achava, assim, umas coisas absurdas. Então, foi um mix de sentimentos esse livro do Stephen King. Mas pra quem tem curiosidade de ler uma distopia, assim, diferente, eu recomendo bastante esse livro. E agora, os próximos livros do ranking foram todos livros que eu gostei muito. Então, por exemplo, esse próximo livro eu dei 4 estrelas, que é De Férias com Você, da Emily Henry. Na verdade, quando a gente leu esse livro, eu propus pro pessoal pra gente também ler o Leitura de Verão, porque algumas pessoas tinham lido Leitura de Verão e outras pessoas não tinham lido ainda. Eu não tinha lido ainda o Leitura de Verão. Então eu pensei, já que é o começo, né, do ano, dá pra gente pegar e ler os 2 livros. A leitura oficial do clube era o De Férias com Você, mas muitas pessoas leram comigo também o Leitura de Verão antes. E esse foi unânime, gente. Ninguém lá do grupo gostou de Leitura de Verão. Ninguém gostou desse livro, gente. Muito chato Leitura de Verão. Eu acabei colocando ele nas minhas piores leituras do ano também. Muito, muito chato esse livro. Facilmente eu poderia ter abandonado ele. Mas daí o segundo livro foi uma grande surpresa. E as outras meninas não concordaram muito, né? Elas não gostaram muito desse segundo livro também. Mas eu gostei. Eu acabei gostando muito dos personagens, na amizade que eles tinham. Eu acho que eu consegui compreender essa amizade deles. Ele é um livro que tem amigos para amantes, então me interessou bastante. Eu gostei mais da escrita da autora nesse segundo livro, que eu acho que o primeiro ele traz alguns problemas individuais da personagem que não cabiam ali na história, não combinava muito. E os problemas nesse outro livro, a parte dramática, tudo envolve o romance, envolve o casal, envolve a amizade deles. Então eu achei muito mais interessante. Então esse segundo livro funcionou melhor comigo. E agora esse ano eu vou ler o Loucos por Livros, que falam que é o melhor da autora. Se eu não tivesse gostado de Férias com Você, eu não daria outra chance pra autora, mas como eu gostei, eu vou dar mais uma chance. Tem mais um livro publicado dela e vai ter muitos outros. Em 8º lugar eu coloquei Se Ela Fosse Minha. Esse foi o último livro que a gente leu, porque ele é um livro de Natal, então eu deixei pro mês de dezembro. Ele até foi lançado no finalzinho do mês. Poucas pessoas participaram dessa leitura coletiva e eu acho que só uma apoiadora ali sentiu as mesmas coisas que eu. As outras não gostaram do livro. Então ele foi um livro que dividiu ali opiniões. Ele tem uma história de amor que começa assim com um casamento por conveniência. Na verdade, os personagens ficam noivos. Ela fica noiva de um amigo ali do trabalho porque ele é um cara muito rico e ele precisa herdar a herança do avô. Só que o avô colocou uma cláusula que ele precisa se casar para ele conseguir a herança. Daí ele propõe para ela para que eles finjam esse noivado. Na verdade, que eles fingem que eles vão se casar ali para conseguir a herança. E daí ela vai ganhar 10% da herança dele. Só que ela não gosta dele, gente. E ele é um livro que tem um clichê que não vai acontecer entre eles dois. Acontece que ela tem uma história antiga com a irmã dele. E ela não sabia que ela era irmã dele. Quando ela vai conhecer a família dele, ela descobre que a irmã dele é aquela mulher que ela foi apaixonada no Natal passado. Então esse livro traz confusões amorosas. O carinha, ele também tá envolvido num outro relacionamento ali, meio complicado. Então é muito legal. É bem comédia romântica de Natal. E eu acabei me divertindo bastante com o livro. Dei muitas risadas, eu gostei da escrita da autora, é a mesma autora da Estratégia do Charme, que eu ainda não li. Então foi um livro gostosinho, assim, pra ler no final do ano, então eu acabei gostando e ele ficou aqui nessa posição. O 7º lugar ficou para Ponte Entre Reinos.
essa daqui foi uma fantasia que me surpreendeu bastante e surpreendeu todo mundo lá no grupo do Catarse. Porque a gente olhava essa capa, a gente não dava nada pra esse livro. Inclusive, ele ficou um ano encalhado aqui. E depois eu combinei com o pessoal pra gente ler juntos também o segundo volume. Então, nós lemos também o primeiro e o segundo. E foi uma grande surpresa, porque nós temos uma fantasia que ela envolve espionagem. Essa princesa, ela foi criada desde sempre junto com as irmãs para ser assassina e para ela ser uma infiltrada ali no reino do inimigo. Ela vai se casar com o príncipe que é inimigo ali do reino dela, do reino do pai dela. Tudo isso o pai dela que planejou. Só que acontece muitas reviravoltas interessantes. Vai ter um romance, né, também ali envolvendo esse príncipe. É incrível, gente. Ele não é muito focado no romance como vocês imaginam, porque eu acho que o livro é muito vendido em cima do romance. Até aqui atrás diz que tem muito romance quente, mas não concordo. Eu acho que o livro tem muito mais reinos em conflitos, segredos perigosos e depois vem a parte do romance, gente. Então, pra quem tava meio assim de ler esse livro, não esperava muito dele, dê uma chance porque você vai se surpreender. Todo mundo gostou lá no clubinho. Sexto lugar eu vou deixar para o amanhã e ainda outro amanhã. Também foi uma leitura do finalzinho do ano e dividiu opiniões também. Eu acho que algumas pessoas não gostaram, outras pessoas gostaram lá no clube. Eu acabei gostando bastante, ele me surpreendeu porque ele é uma história sobre amizade e com personagens assim muito reais. E fazia muito tempo que eu não encontrava um livro drama assim somente entre amigos, porque ele não é um livro de romance, gente. Eu até pensava que ele ia ter romance, mas ele é focado na amizade que esses personagens vêm construindo desde a infância deles. Eles se conheceram através de jogos e depois adultos, eles se tornaram criadores de jogos. E esse livro ele se passa ali nos anos 90, se eu não me engano. Então tem toda essa nostalgia dessa época que é muito legal. E eles têm muito essa conexão com os jogos. Pra quem gosta de videogame, quem gosta desses jogos que tinha antigamente, assim, é um sabor, porque eles soltam muitos detalhezinhos sobre isso durante a história. Mas eu não fiquei tanto envolvida nessa parte dos games. Eu acho que eu me envolvi mesmo no drama, porque ele tem um drama malhão, gente, sim, que acontece por muitos anos ali na vida deles, e é muito interessante esse drama do livro. Eu acho que eu tava com saudade de ler um drama, então foi uma grande surpresa e por isso que ele tinha que estar aqui nessa colocação. Agora vamos pro meu top 5. O quinto lugar ficou para Além da Porta Sussurrante, do TJ Klune. Esse é um livro que eu amei muito. Ele fala sobre vida após a morte, fala de uma forma muito fofa, de uma forma muito reflexiva. Então ele é uma fantasia, esse livro. O personagem que vivia enfurnado num escritório acaba morrendo precocemente e daí ele vai parar nesse lugar que tem essa casinha. Ele conhece uma ceifadora que leva até lá e daí lá ele conhece o Hugo, que é um mediador que vai levar ele pro além. Só que ele precisa estar preparado para isso. Ele precisa aceitar a morte dele antes dele dar esse passo. Então é um livro que vai refletir muito sobre isso, sobre a vida que ele teve. Tem outros personagens também ali que passam pelo caminho dele, que também a gente vai aprender algumas coisas sobre esses outros personagens. É um livro que vai falar muito sobre o luto também, sobre família. É incrível, gente. É incrível. E, assim, um livro de dar quentinho no coração, assim como foi A Casa do Mar Cerúleo. O quarto lugar ficou para Promessas Vazias. Esse livro aqui dividiu opiniões, mas pra mim foi uma grande surpresa. Eu amei muito, gente. Não esperava gostar tanto. Ele é um livro que lembra muito outros livros. Ele parece recorte de outros livros. Tem triângulo amoroso, tem féricos, tem a personagem sendo espiã em outro reino. Lembra um pouco assim de Trono de Vidro, Acotar, A Ponte Entre Reinos até aqui no começo. Tudo assim. É uma mistura de muitos livros de fantasia nesse estilo. Mas eu gostei. É um livro que me divertiu, que me entreteu, que me fez até ficar surpresa com algumas reviravoltas que tem aqui, apesar de serem bem previsíveis. Eu adorei, assim, sabe? É aquela coisa que eu gosto de encontrar nesses livros farofas. Então, gente, ele foi encantador, assim, me divertiu muito. E agora eu vou ler a continuação. Quando eu ler a continuação, eu trago aqui pra vocês o meu veredito. O top 3, gente, também estavam aí nas minhas melhores leituras do ano. Temos aqui Belladonna, em terceiro lugar, que também não esperava gostar tanto. E esse livro aqui também, eu acho que todo mundo lá no grupo gostou dele, assim, a maioria, pelo menos,
amou muito e se surpreendeu com essa história. Nós estamos ansiosas aí pela continuação. Ele traz uma personagem que ela sempre fugiu da morte, as pessoas ao redor dela sempre morreram, e ela tem ali uma relação especial com o ceifador, a figura da morte. Então é muito interessante, gente. Ele é um livro de época também, meio gótico, meio sobrenatural. É incrível. Deem uma chance, gente. Eu já falei bastante aí desses últimos livros. Até aqui, ó, em segundo lugar, Um Homem Chamado Ove. Vocês sabem que esse senhorzinho rabugento conquistou meu coração. E ele é um livro muito sensível. Ele é um livro cômico, mas com uma história meio triste. É uma mistura de coisas, gente, que vocês não têm noção, só lendo pra vocês descobrirem. Ele vai tocar muito o coração de vocês também, e eu acho que essas leituras mais dramáticas, mais tristes, assim, sempre me pegam de um jeito diferente, e é por isso que Uma Questão de Química ficou em primeiro lugar, assim como a minha melhor leitura de 2023 foi uma que eu fiz no meu clube do Catarse, gente, ó, as minhas melhores leituras estavam ali no meu clubinho, então por isso que é muito legal vocês virem participar e fazerem essas leituras comigo. Eu tô apostando que as minhas melhores leituras de 2024 vão ser alguma que a gente vai ler lá no clube esse ano. Esse livro aqui foi incrível, gente, sem palavras, eu já falei bastante dele. Nós temos uma química nos anos 50 que sofre muito preconceito de gênero ali na profissão dela. Por ela ser mulher, ela passa assim por tanta coisa. Tem uma história ali de vida assim muito emocionante também, uma história de amor, que não é tanto o foco da história. Ele é um livro feminista muito importante para mulheres e todo mundo ler. Tem uma adaptação incrível que eu recomendo que vocês assistam também. E é uma personagem diferente, uma personagem peculiar, mas que com certeza vai trazer uma história bem sensível e emocionante. Agora vamos para o próximo ranking, que são os livros que os apoiadores escolheram para eu ler durante o ano. Tinha uma única regra para escolher o livro para mim, que tinha que ser um livro que eu já tinha. Então a pessoa não poderia escolher qualquer livro, tinha que ser um dos meus livros encalhados, um dos livros que eu tinha aqui em casa para ler. Porém, gente, teve um livro que eu abri uma exceção, porque o pessoal assim, ó, tava me incomodando demais para eu ler esse livro. Eles falaram: "Não, você precisa ler isso daqui", porque era uma piada, gente. Esse livro é uma piada. E elas queriam porque queriam, as meninas queriam que eu lesse esse livro e dasse meu veredito pra elas, gente. Porque assim, ó, elas queriam que eu entrasse na piada desse livro. E daí eu abri uma exceção. Então a Gabriela, quando ela foi sorteada, ela escolheu pra eu ler, que é Meu Cachorro Quente Veio à Vida e Me Fudeu. Gente, olha só a piada que é esse livro. Por que que eu aceitei fazer isso, né? Nem eu sei por que que eu fiz isso, mas assim, é que é um livro de 15 páginas, se eu não me engano. Ele é um conto, né? É uma historinha assim, ó, 15 páginas. E eu falei, tá bom, eu vou ler, mas vai todo mundo ler junto comigo durante a reunião que a gente ia fazer ali, a videochamada. Então a gente leu o livro em voz alta. Eu não fui nessa sozinha, todo mundo tinha que ler junto o livro do Cachorro Quente. Então foi uma brincadeira que a gente fez. E é claro que esse livro ficou em último lugar no meu ranking, porque, gente, eu vou contar a história pra vocês. Nós temos um hot dog que ele vai à vida, ele começa a falar com a moça. E a moça, o que que ela faz quando vê um cachorro quente falando com ela? Ela vai correr? Não. Ela vai chamar a polícia? Vai filmar, colocar na internet? Não, gente. Ela quer dar pro cachorro quente. É isso que ela quer. É a primeira coisa que ela pensa quando ela vê o cachorro quente falando. Isso que ela tem um histórico, né, de transar com outros alimentos. Então, é uma mulher meio bizarra. Agora você me pergunta, como o cachorro quente veio à vida, né? Como assim o cachorro quente tá vivo? Ele é um cachorro-quente alienígena. Tem isso, gente. É um cachorro-quente alienígena. Então, pense numa história bizarra. Ele tem umas coisas muito engraçadas. Umas coisas muito engraçadas, além do hot que é pra ele ter, assim, ó, umas coisas muito absurdas. Então, só isso que eu tenho pra comentar com vocês. Dessa piada que foi eu ler esse livro e ele ficou aqui, ó, em 12º lugar. Eu até falei, ó, eu não acredito que eu vou ter que falar desse livro nesse vídeo. Vou ter que falar, porque elas me obrigaram a ler. E digo mais uma coisa, estou traumatizada. É isso. Vocês querem ler esse livro? Preparem pra ficarem traumatizados, porque eu nunca mais olhei um cachorro quente do mesmo jeito. Tenho medo agora do cachorro quente virar um alienígena, nem vou falar o resto. Não, gente, o pior é que, assim, o cachorro-quente não tava nem aí, sabe, pra isso. É a mulher que dá em cima do cachorro-quente.
tem mais isso. É ela que tá em cima dele. Você pensa, nossa, o alienígena é do mal, sei lá, é o bad boy da história, é o maluco da história. Não, é a mulher. A mulher que é a bizarra, é a mulher que vai dar em cima do cachorro-quente. E é isso, mais nenhum comentário sobre o livro do cachorro-quente, agora a gente esquece, nunca mais comento sobre isso. Vamos falar do 11º lugar, foi um livro que eu abandonei. Uma Bruxa no Tempo, foi o livro que a Thay escolheu pra eu ler e a gente leu juntas. Ela leu o livro até o final, eu não consegui chegar no final dele. Mas ela leu tudo e deu 2 estrelas. Então fiz bem, eu acho, abandonar o livro. Ele tava muito chato, muito chato. Eu coloquei ele no meu vídeo das piores leituras. Foi um livro que não me conquistou, ele alterna muito entre o passado e o presente. A história do passado tava interessante, mas ia ter outras histórias do passado. Então parece que ele é um fragmento, assim, de várias histórias que não me pegou. O próximo livro foi um que também estava nas minhas piores leituras do ano, Colecionador. Ele é um livro que fala sobre sequestro. Daí tem o ponto de vista do sequestrador, depois o ponto de vista da sequestrada. E quando muda o ponto de vista, a história começa tudo de novo. Foi uma chatice, gente. Ai, eu não... É um negócio assim de cativeiro que não tem ação, assim, tem poucas cenas de ação, tem umas cenas repugnantes, umas cenas que você, assim, vê o ponto de vista do psicopata, então é muito estranho. Depois você vê o ponto de vista dela, fica mais estranho ainda. Então eu não curti esse livro, e daí a Brenda, vocês acreditam? Que depois ela falou que ela não gostou desse livro também, então por isso que ela escolheu pra eu ler. Vocês acreditam? Ela escolheu pra saber a minha opinião sobre o livro, porque ela achava que era a única pessoa que não gostava desse livro. Então ela queria ter certeza se era só ela que não gostava, então ela me fez ler o livro. Então deu certo, porque se era a intenção dela eu não gostar do livro, deu certo. O próximo livro foi a escolha da Lari, que é A Pequena Caixa de Gwendy. A Lari é muito fã do Stephen King. Então ela escolheu esse livro pra eu ler, porque ela ia ler ele junto comigo, era um livro que ela não tinha lido ainda. Ela gostou da história, mas não funcionou comigo, gente. Ele até seria um bom livro pra eu abandonar. Só que como ele era muito curtinho, ele tem umas letras enormes, você lê super rápido, não precisou eu abandonar o livro, deu pra ler até o final, só que não gostei, gente. Não funcionou comigo. Ele tem continuação, mas não vou ler a continuação. Ele é muito confuso também. Eu não consegui entrar na paranoia aí do livro. Não sei, assim, o que não rolou. Agora, tem 2 livros que eu achei, assim, razoáveis, que no começo até me pegaram bem, assim, mas depois eu acabei perdendo o interesse. Eu acho que foi isso que aconteceu com esses 2 livros. O 8º lugar ficou para As 15 Primeiras Vidas de Harry August. Foi uma escolha da Paloma. Ela também leu esse livro comigo e ela até gostou, assim, mas eu acho que a gente teve a mesma opinião ali chegando pro final da história. Ele conta a história de um cara que vive a mesma vida várias e várias vezes. Então, quando ele morreu a primeira vez, ele voltou a nascer de novo na mesma vida que ele tinha, só que lembrando da vida passada dele. Então, é uma coisa que acontece ali em looping, ele morre e volta pra vida que ele tinha, ele nasce de novo. É como se ele viajasse no tempo, assim, é muito louco. E daí, algumas vidas ele vai em busca de respostas, outra ele aproveita que ele faz essa viagem no tempo para fazer algumas estratégias políticas, por exemplo, estratégia de guerra, porque é bem na época ali que tá acontecendo a guerra. Tem algumas coisas históricas bem interessantes. No começo, eu tava, assim, gostando muito do livro. Eu tava gostando muito do livro na primeira parte dele. Só que depois você vai perdendo o interesse, as coisas meio que vão se repetindo e meio que perdendo aquela coisa intrigante, né, dele voltar e o que tá acontecendo com ele. Então, assim, parece que o livro vai perdendo a magia dele. Ele é um livro muito grande e eu senti isso, então por isso que foi um livro meio razoável. O 7º lugar, aconteceu também isso com os Jogos de Herança. No começo eu tava assim bem animada, querendo saber os segredos dessa família, que uma menina acaba herdando o dinheiro ali de um bilionário que morreu, e esse bilionário deixou tudo pra ela, e ele tinha uma família enorme, com 4 netos, algumas filhas, ele não deixou nada pra família dele, deixou tudo pra essa menina que é desconhecida, ninguém sabe de onde essa menina surgiu, nem ela sabe por que ela herdou tudo isso. Então ele tem uma premissa muito interessante. E o velho ali que morreu, ele gosta de fazer jogos de quebra-cabeça, enigmas. A vida dele foi assim, ele criou os netos dele dessa forma. Então parece que a chegada dessa menina ali nessa casa pra ter toda essa herança, parece que é mais um jogo ali do velho. Antes dele morrer, ele planejou tudo isso. Então você fica muito intrigado pra saber o que ele planejou,
qual que é a intenção de tudo isso, se ele conhece a Avery ou não. Então é um livro com muitos mistérios, só que eu fui perdendo o interesse ao longo da leitura. No começo estava interessante, mas depois ficou um negócio muito adolescente. Ai, gente, os livros adolescentes, assim, não estão mais me conquistando tanto. Então é muito adolescente fazendo adolescentice, e a parte dos enigmas, quando eles decifravam alguns códigos, enigmas, assim, eu já tava cagando, sabe? Eu não tava mais me importando com isso. Então foi um livro que também foi perdendo a magia, assim, ao longo da leitura. Infelizmente, daí eu não vou continuar também os próximos livros dessa série. Tem um livro que eu até gostei dele, eu fiquei bem intrigada do começo ao fim, mas eu não vou ler os outros livros que é dessa série também, que é As Regras do Amor e da Magia. Essa foi uma escolha da Mayara, ela leu o livro junto comigo também, e ela já tinha assistido o filme, que o filme é da continuação dessa história. Essa história se passa antes do filme, então ela não conhecia, ela só sabia ali de algumas personagens, e ela amou esse livro. Eu também gostei bastante dele. Ele é um drama de família, assim, bem intenso, um drama romântico, assim, muito intenso, assim, parece nível de Colin Hoover esse livro. Então eu acho que por isso que eu me envolvi bastante nessa história dos personagens. Nós temos uma família onde eles são amaldiçoados no amor, assim, eles não podem se apaixonar por alguém que essa pessoa morre. Então, assim, é bem dramático o que acontece com eles. É uma família de bruxos, então é bem interessante, é uma fantasia, muito mais assim com o pé na realidade, mas tem essas partes mágicas aí de bruxaria, de maldição principalmente, que é muito interessante. E assim, eu me envolvi bastante com essa família, com esses irmãos, só que não foi o suficiente para eu querer ler outros livros, porque tem livro que se passa antes, livro que se passa depois disso, mas eu acho que talvez um dia eu assista ao filme, e foi uma leitura assim que valeu muito a pena. Eu acho que eu dei 4 estrelas para esse livro. Agora, gente, o meu top 5, eu acho que foram todos 5 estrelas, esse meu top 5. O quinto lugar ficou para Antes que o Café Esfrie. Quem escolheu para eu fazer essa leitura foi a Nayara. E ele é um livro japonês onde tem uma cafeteria onde as pessoas podem viajar no tempo. Não sei explicar direito, mas eles precisam voltar para um outro momento onde ele e a pessoa que ele quer encontrar estavam nessa cafeteria. Então tem várias regrinhas. E daí nós temos, eu não lembro se é que são 4 histórias ou 3 histórias, mas são muito emocionantes. Tem a história de um casal, tem a história de uma mãe e de uma filha, assim, que foi a que mais me pegou. Tem a história das irmãs também. Então, assim, é bem intrigante, é bem emocionante, é bem profundo, assim, as histórias desses personagens. E é como se fossem contos, porque é uma história diferente da outra, só que tudo se conecta nessa cafeteria com os funcionários da cafeteria, por exemplo. Então é bem legal. Foi uma leitura 5 estrelas. Eu quero ler os outros livros, porque tem mais histórias nessa cafeteria aí no livro 2 e no livro 3. O quarto lugar ficou para Nascido do Crime. Ele é um livro de não ficção, e a Paloma foi sorteada 2 vezes esse ano para escolher minha leitura, e essa foi outra que ela escolheu e que ela acertou muito nessa daqui. Ele é um livro que vai contar a história do próprio Trevor Noah, é uma autobiografia. Ele vai contar sobre a infância dele na África do Sul. Trevor Noah é um comediante ali dos Estados Unidos, e ele passou por uma infância cheia de histórias, e que ele vai contar aqui nesse livro, assim. E é um livro que traz algumas coisas sérias, ele fala de alguns assuntos sérios, mas é um comediante contando a própria história, então tem momentos, assim, muito alívio cômico, alguns momentos muito engraçados. Tem umas histórias engraçadas, porque ele era uma criança que aprontava muito, sabe? Então tem umas situações, assim, bem divertidas, que você dá risada durante o livro, mas ao mesmo tempo ele fala de algumas partes mais pesadas da vida dele. A história da mãe dele, assim, é uma história muito forte, assim, muito emblemática, porque o que essa mulher fez pra ele ter a vida que ele tem hoje, sabe, é incrível de você acompanhar aqui. Então ela foi uma mulher que sempre quis que ele fosse algo maior, que ele crescesse bem, assim, de vida, e que ele fosse estudar e que fosse alguém importante. Então ela sempre fez de tudo, assim, por ele. Então é muito interessante
gente, a história dele. As biografias normalmente têm me chamado muita atenção, porque tudo que eu leio, assim, eu acabo ficando fascinada e acabam sendo histórias muito inspiradoras. O terceiro lugar, olha o que ficou, gente, terceiro lugar, Corte de Chamas Prateadas. A Mayara também foi sorteada 2 vezes esse ano pra escolher minha leitura, e esse foi outro livro que ela escolheu, que esse daqui era o meu maior encalhado aqui em casa, gente. Só eu ainda não tinha lido esse 4º livro, e eu tava com muito receio de ler ele. Eu pensei que eu não ia gostar. Juro, gente, eu pensei que eu não ia gostar. E eu amei, gente. Eu amei. Ele tem muitas cenas hot, assim, que eu não gosto tanto. Mas a parte da fantasia, a parte da evolução da personagem, assim, me pegou de um jeito, assim, que eu abracei. E me deu aquela nostalgia de ACOTAR de novo. Então eu amei muito esse 4º volume. Tem um vlog aqui no canal com um spoiler de quando eu fiz essa leitura. Então se você é fã de ACOTAR, não percam esse vídeo, vão lá assistir. O segundo e o primeiro lugar são livros que entraram nos meus favoritos do ano, então vocês já devem ter visto naquele vídeo. O segundo lugar foi uma escolha da Nayara, que também é outra que escolheu 2 livros para eu ler em 2024. Ela escolheu Faldreside e acertou muito, porque ele foi uma fantasia que me conquistou bastante pelos personagens, pela construção de universo, o sistema de magia bem complexo, e gente, eu preciso muito ler a continuação. Já saiu o volume 2 e o volume 3, e eu preciso terminar essa trilogia porque entrou nos meus favoritos do ano. E o primeiro lugar foi com A Filha da Deusa da Lua, que foi escolha da Paula. Ela leu esse livro junto comigo e eu já tinha começado ele, não tinha me entusiasmado tanto com o começo. Daí ela falou, não, agora você vai ler comigo e vai dar certo essa leitura. E deu certo, gente. Ela terminou o livro assim muito mais rápido que eu, porque ela disse que começou e não conseguia mais parar de ler, e ela se envolveu muito com a história. A Paula, inclusive, é uma leitora assim voraz, ela lê super rápido. Daí ela começou a me falar que tava muito animada e eu comecei a ficar bastante animada assim com a leitura. Quando eu fui pra parte 2, gente, foi incrível. O livro melhorou muito na segunda parte, e a parte 3, assim, ó, eu já tava entregue. Entregue, assim, essa fantasia me conquistou muito. Nós temos mitologias chinesas, nós temos uma personagem que é filha de uma deusa e ela precisa viver aqui entre os mortais porque o reino celestial não pode saber que a deusa da lua teve uma filha. Então ela vai investigar o passado dela, ali a história do pai dela, a história verdadeira da mãe dela, e ela quer achar um jeito de libertar a mãe dela ali do lugar onde ela tá aprisionada. Tem várias coisinhas, vários elementos incríveis, gente. Tem muito romance, que é envolvido um drama assim imenso também, parece um dorama o romance que acontece aqui. Tem dragões, tem tudo. Leiam, gente, A Filha da Deusa da Lua. Eu tô louca pra ler a continuação. E acabou esse ficando em primeiro lugar das leituras que os apoiadores escolheram pra eu fazer. É isso, gente. Eu pensei que esse vídeo não ia ficar tão longo assim, mas eu convido vocês novamente para conferirem o meu projeto no Catarse. Além desse benefício do clube de leitura e do benefício de fazer buddy read comigo, escolher uma leitura para eu fazer, também tem vários sorteios. Por exemplo, o livro da leitura coletiva, eu também faço um sorteio desse livro para os apoiadores. Tem envios de kitzinhos também, tem vídeo exclusivo de bastidores e erros de gravação. Vocês viram os erros de gravação que eu postei aqui no canal? Então, era um compilado dos vídeos exclusivos do Catarse. É claro que naqueles vídeos vocês vão encontrar muito mais coisas de bastidores. E nós temos esse clubinho muito querido, que a gente tem muitas interações legais, vocês ficam mais próximos de mim. E ele é muito legal também pra fazer amizades. As meninas fizeram uma amizade muito legal lá no grupo, então se você tá procurando um lugar assim, venha participar do meu clube, que eu vou estar recebendo vocês com muito carinho. E é claro, eu quero agradecer aos apoiadores do Catarse por terem me proporcionado essas leituras incríveis em conjunto. Foi muito legal ler com vocês esse ano esses livros. E é claro que é incrível poder contar com esse apoio financeiro todo mês. Assim, vocês são incríveis e vocês me ajudam muito com o meu trabalho aqui na internet. Gente, eu vou deixar o link de todos os livros que eu falei aqui na caixa de descrição, até o do hot dog. E aqui do lado vai ter uma playlist com outras listas que saíram esse ano. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!